Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este é o programa Daqui para Frente, pela TVT e pela Rádio Brasil Atual. Nosso tema hoje é Até as Praias. Até as Praias. Eu quero ler um texto que está em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 9. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 9, que diz o seguinte: O proveito da terra é para todos. O proveito da terra é para todos. Muito bem. Não sei se você já ouviu falar, se está acompanhando, deveria, inclusive. A tentativa de tirar da Marinha a tutela da orla brasileira. Porque no Brasil, toda a orla marítima brasileira é tutelada, é cuidada pela Marinha do Brasil. Como não poderia deixar de ser. E agora estão tentando tirar a orla marítima da tutela da Marinha Brasileira, com o objetivo de, em transferindo a tutela da orla brasileira para os municípios, permitir, entre outras coisas, a criação de praias particulares. No Brasil isso é proibido, porque fere a norma, fere o direito, a praia é território público e sob tutela da Marinha. E, portanto, no Brasil não é possível haver praias particulares. Mas a ideia é essa e já passou pela Câmara Baixa, ou seja, pela Câmara dos Deputados Federais, que no Brasil cada vez mais merece o título de Câmara Baixa, não no sentido original, mas no sentido pejorativo. É assustador. É assustador ver o Legislativo, principalmente a Câmara de Deputados Federais, a Assembleia Federal se movimentando. É impressionante. A Assembleia Legislativa Federal, os deputados e deputadas, é assustador. É assustador. Então, agora a nova tônica é essa: tirar a orla marítima brasileira da tutela da Marinha e entregar, então, para os municípios, que podem, então, agora administrar as licenças, inclusive permitindo a criação, entre outras coisas, de praias particulares. É um roubo, é uma injustiça para com o povo, é vergonhoso. E assim, não é porque a Marinha não permita empreendimentos junto à orla marítima. Não, permite, desde que cumpridas todas as leis e todos os requisitos ambientais. Simples assim. Desde que cumpridas todas as leis ambientais. E é justamente o que essa gente não quer. Essa gente não quer cumprir as leis ambientais. É assustador perceber como parece que da história nada se aprende. Alguém já disse que a única coisa que se aprende da história é que da história nada se aprende. É assustador isso. Se não, vejamos, nós estamos enfrentando uma tragédia no Rio Grande do Sul. E por que nós estamos enfrentando uma tragédia no Rio Grande do Sul? Porque todas as leis ambientais foram quebradas. Todas as licenças deletérias para o meio ambiente foram concedidas. A destruição veio em massa e o resultado veio numa dimensão ainda maior.
e a liberação foi em massa e a destruição num expoente ainda maior. Olha a tragédia que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul. Resultado do quê? Resultado do desrespeito para com a sustentabilidade, para com o ecossistema. É isso. E agora passa na Câmara de Deputados Federais, a Câmara cada vez mais baixa, a PEC que libera a orla marítima para exploração a partir de licenças tiradas diretamente da prefeitura. Ou seja, é a ideia de explorar a orla e contar com a corrupção para isso. Interessante que na Bíblia a mensagem, o texto de Eclesiastes diz assim a partir do verso 8: não se surpreenda se vir um pobre oprimido e sem rumo, porque a justiça e o direito não funcionam. Na verdade, a exploração vem de cima. Com certeza há um superior corrupto e acima dele um manda-chuva ainda mais corrupto. É impressionante. É impressionante ver os representantes do povo tirando do povo o acesso à praia. Os representantes do povo tirando do povo o acesso à praia. Em nome do quê? E aí, não é à toa que as escrituras dizem, sabe por que a justiça e o direito não funcionam? Sabe por quê? Porque com certeza há corruptos. Há corruptos e acima desses corruptos manda chuvas ainda mais corruptos. É a Bíblia que diz, só pode ser corrupção, diria a Bíblia. É uma acusação plausível da Bíblia, bastante plausível. Ver os representantes do povo tirando do povo o acesso à praia. Em nome do quê? Em nome da ganância. Como diz o texto de Eclesiastes capítulo 5, a partir do verso 10, quem ama o dinheiro nunca se contenta com o que tem. Nem o que ama a riqueza se satisfaz com grandes lucros. E o texto arremata dizendo, isso não faz sentido. Isso também não faz sentido. É um absurdo o que nós estamos assistindo. Então, se você estiver acompanhando, parece que há uma votação em curso, não sei se já passou o prazo da votação que estava em curso no Senado, que agora é o Senado quem vai decidir, mas há também um abaixo-assinado. Procure, por favor, o abaixo-assinado que está correndo nas redes sociais e assine o abaixo-assinado pedindo para que não haja mudança no controle da orla marítima, que ele continue sob a tutela da Marinha do Brasil. É assustador isso. E vamos bombardear o Senado com e-mails, com toda a sorte de comunicação possível, para deixar claro aos senadores que nós não queremos que o povo seja privado da praia, em nome da ganância de uns poucos. É impressionante. Impressionante. Eu soube até que houve uma polêmica entre a atriz Luana Piovani e o futebolista
Neymar por causa disso, em que a atriz Luana Piovani toma partido contra a privatização da orla marítima. Partido este que nós também tomamos. É um absurdo. É um absurdo. Ela está certa, é um absurdo. Um absurdo tirar do povo o acesso à praia. Isso só tem uma explicação: corrupção, ganância desenfreada. É a fala do Eclesiastes. Não se surpreenda se vir um pobre oprimido e sem rumo, porque a justiça e o direito não funcionam. Na verdade, a exploração vem de cima. Com certeza há um superior corrupto e acima dele um manda-chuva corrupto. Mais corrupto. E mais, quem ama o dinheiro nunca se contenta com o que tem. Nem o que ama a riqueza se satisfaz com grandes lucros. Eles sempre querem mais. Isso não faz sentido, isso é um absurdo, isso é um atentado ao direito, é um atentado ao povo, é um atentado ao patrimônio nacional. A gente não pode ficar quieto. A gente tem de denunciar esse tipo de coisa. Esse absurdo. Até as praias, ou seja, tiram dos pobres tudo. Qualquer medida que o governo tente fazer para diminuir a miséria, a fome, melhorar os salários, enfrenta resistências homéricas no Congresso Nacional, principalmente na Câmara Baixa, aliás, na Câmara Baixíssima. Enfrenta oposição renitente, teimosa, estúpida. E aí, quando você olha para esses que deveriam ser os representantes do povo, eles estão tirando do povo até as praias. Como é que a gente tolera uma coisa dessa? Como que a gente convive com uma coisa dessas? Procura nas redes sociais, tem um abaixo-assinado contra a privatização das praias brasileiras, exigindo que as praias brasileiras continuem sob os cuidados da Marinha do Brasil. Encontre, por favor, esse abaixo-assinado, assine-o, por favor. Assine-o, por favor. Nós precisamos deter essa loucura, precisamos deter essa corrupção, precisamos deter essa injustiça para com o pobre, que não tem acesso a lazer, porque não tem dinheiro para isso. O lazer no Brasil é caro. O único lazer brasileiro absolutamente popular são as praias. E até isso querem tirar da gente, querem tirar dos empobrecidos. É um absurdo, é um crime. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. O William vem aí para a gente continuar a conversar sobre isso. Fica com a gente. É sempre um privilégio ter a sua companhia, tá bom? Fica aí, a gente volta já já. E aí, William, como é que é? Os ricos vão invadir nossa praia, então? É esse o novo mote dessa ricaiada, dessa elite irresponsável e anti-brasileira, traidora, quinta coluna, essa elite de canalhas que nós temos no Brasil, agora eles querem as nossas praias também? Não sei por que a gente chama esses canalhas de elite. A gente devia chamá-los pelo nome que eles merecem, os bandidos, os chefes da bandidagem. Os chefes da bandidagem, de colarinho branco, de carro importado, eles querem tirar a nossa praia.
E aí, você concorda com a Luana Piovani ou você está com o Neymar, apesar de você torcer para o Botafogo? Olá, Ari, olá a todas e todos que nos acompanham aqui pela Rede TVT e pela Rádio Brasil Atual. É um privilégio estar conversando com vocês. Ari, usando a linguagem mais religiosa, né, são servidores de Mamon. Esses ladrões, bandidos, são incrível, né? E dentro mesmo da própria religiosidade cristã, hoje, essa turma que Jesus muitas vezes chama de ladrão, de bandido, esses caras têm a coragem de chamar de abençoados. Olha como esse sujeito é abençoado, olha como ele é ungido, olha como ele é favorecido por Deus. E Deus vira e diz, não, isso aí não é meu favorecimento, não é minha bênção, muito pelo contrário. Como descreveu, como escreveu, como eu determinei que inspirei a Tiago escrever, tudo aquilo que ele acha que é dele, na realidade ele tomou. Isso vai ser usado contra ele no tribunal. A conta bancária dele vai servir de testemunho contra ele diante de mim. Essa que é a verdade, essa é a realidade. E como sempre, né, eles querem sempre mais, sempre mais. Infelizmente essa é a realidade. A proposta de emenda constitucional 3 de 2022, conhecida como a PEC das Praias, né, que propõe uma mudança na Constituição para permitir a transferência da propriedade de territórios do litoral, ou seja, que são nossos e estão sob o domínio da União, para outras pessoas, para entes privados. Essa PEC quer retirar aquilo que é de todos para passar para alguns. E ela pode trazer consequências graves que a gente não pode ignorar. Vamos falar rapidamente de alguns aqui. Primeiro, do acesso à exclusão. A gente deve considerar o impacto no acesso às praias. Claro que não está escrito lá que vai haver uma privatização das praias. Porém, o acesso às praias serão privatizados. Se essa PEC for aprovada, os novos proprietários, eles podem controlar o uso dessas áreas, inclusive restringindo o direito de todos nós de termos acesso às praias, para a gente desfrutar, né, do litoral. O acesso às praias, eles poderiam se tornar um privilégio de poucos, excluindo comunidades mais vulneráveis e tradicionais que sempre tiveram as praias como parte do seu modo de vida e até mesmo de sustento. Outro ponto é a preservação ambiental. Temos a questão da preservação ambiental que a gente precisa tratar. A privatização dessas áreas costeiras, elas podem levar a uma exploração menos sustentável dessas regiões, afetando o ecossistema marinho, as dunas e a fauna local. Essas gestões privadas, obviamente, vai priorizar interesses comerciais em detrimento da preservação ambiental. Ou você acha que eles vão pensar vão pensar em outra coisa a não ser acúmulo? Eles estão servindo a mamão. Eles querem mais e mais no seu próprio bolso. Isso vai trazer também impacto à biodiversidade. Meu irmão, está em risco os habitats naturais como manguezais, restingas, tudo isso pode ser destruído pela privatização. Com isso, o que acontece? Vai prejudicar a vida de inúmeras espécies que dependem desses ambientes. A gente precisa lembrar, mais uma vez, que a criação de Deus ela é interconectada. E a destruição de um habitat, ele afeta toda a cadeia de vida que depende dele. Lembra? Mais uma vez aqui, somos chamados a cuidar da criação. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele. Está escrito em Gênesis 2,15, para cuidar dele. Deus manda cuidar. Deus quer partilha. Mamão que quer uma exploração predatória. Mamão que quer acúmulo. É mamão que quer tudo isso. Outro ponto que não vejo muita gente falando, que é uma questão de segurança nacional. Áreas costeiras, elas têm uma importância estratégica imensa para a defesa e segurança do nosso país.
A privatização pode dificultar o controle e monitoramento dessas regiões, igual foi feito com as armas. Isso vai afetar a vigilância marítima e a proteção das nossas fronteiras. Além disso, algumas dessas áreas, elas abrigam infraestruturas que são críticas, como portos e bases navais que são essenciais para as nossas seguranças e até a nossa economia. Então, como igreja, somos chamados a ser uma voz profética em defesa da justiça, da criação e dos mais vulneráveis. Nós não podemos ficar em silêncio diante da possibilidade de ver as praias, que são patrimônio comum de todos, se tornarem propriedades de poucos. Devemos defender o direito de acesso, devemos defender a preservação ambiental e a segurança nacional. Jeremias 22:3. Assim diz o Senhor: praticai a justiça e o direito, livrai o oprimido da mão do opressor, não oprimas nem faças violência ao estrangeiro, ao órfão nem à viúva. Não derrameis sangue inocente nesse lugar. Devemos praticar a justiça e cuidar do nosso próximo. E isso inclui garantir que todos tenham acesso às praias e que o meio ambiente seja preservado, em nome de Jesus. É isso mesmo, William. É interessante perceber que é uma voracidade, né? Gananciosa. Ou uma ganância voraz. Porque não faz o menor sentido, o nível de prejuízo será certamente incalculável e irreversível. E assim, nós já estamos sofrendo uma série de reveses climáticos por causa da nossa incapacidade de cuidar do ecossistema. O Rio Grande do Sul, infelizmente, é a prova acabada do que significa liberar geral nas licenças ambientais, como aconteceu no Rio Grande do Sul. É isso, William. Nós estamos assistindo uma ganância voraz, não é? E sem nenhuma medida de consequência, né? Os danos, como você citou, serão realmente graves em relação ao meio ambiente, provavelmente danos irreversíveis. E é interessante a gente ver que a gente aprende muito pouco com a história. E olha que eu estou falando de uma história recentíssima, o Rio Grande do Sul. Houve uma liberação geral nas licenças ambientais e olha o resultado. E aí as pessoas começam a botar a culpa nas costas de Deus, dizendo que Deus está punindo o fato de que há uma religião majoritária lá que ele não gosta. E esse tipo de conversa é só conversa para boi dormir, porque esse é o tipo da conversa para encobrir o opressor. E encobrir a opressão. Para passar boiada, né? Para passar boiada. Então está encobrindo o opressor, porque o opressor liberou geral nas licenças ambientais e o custo é irreversível agora. O Rio Grande do Sul teve uma perda incomensurável e irreversível, não tem jeito. Agora tem de se reinventar, inclusive. Tudo lá perdeu valor, as terras perderam valor, tudo desabou. Exato. É isso que eles querem agora estender para toda a orla marítima brasileira, é isso aí, essa tragédia, é essa angústia. É uma coisa absurda isso, William. Exatamente, é isso, né? São servidores de Mamon. Mamon é assim. Ele vai, através dessas pessoas, destruindo, matar, roubar e destruir. Essa é a realidade. Exato. Infelizmente, a gente tem que... Os nossos irmãos precisam entender que existe essa realidade espiritual atuando e se os nossos irmãos continuarem apoiando essas pessoas, eles vão estar apoiando essa realidade espiritual. Exatamente. Não é Deus que está nesse negócio. Que isso fique claro. Deus não está a favor disso.
Deus está a favor da justiça, da sua criação e dos direitos de todos os brasileiros. Ele não está a favor de Mamon, muito pelo contrário. Então, nossa posição é contrária a essas ações destrutivas à natureza. Exatamente. O Mamon, meus amados irmãos, é um demônio desgraçado que oferece riqueza fácil aos seres humanos em troca de uma adoração que ele não merece. Isso, Que às ele vezes, tenta em cima usurpar. dos púlpitos. Exatamente. E muitas vezes usa os púlpitos, que ao invés de servirem ao Deus eterno, servem ao demônio desgraçado. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E agora nós estamos vendo mais uma inspiração desse demônio desgraçado que desde sempre inspira esse grupo de bandidos que governa a economia privada no Brasil, esses manda-chuvas que não passam de bandidos mal disfarçados, engolindo todos e engolindo tudo para seu benefício próprio. E agora eles querem engolir a praia também. É simples, né, Eli? É simples. Se a política pública está relacionada com acúmulo, fica tranquilo, é mamon, é do diabo. Agora, se está relacionado à partilha, à comunidade, a comunitário, é de Deus, porque Deus é uma comunidade. A origem espiritual está clara. Exatamente. Então nós temos de reagir, a gente não pode deixar esses abutres colocarem a mão nas nossas praias. As garras deles são fétidas. E onde eles põem essas garras, eles contaminam tudo. A gente não pode permitir essa contaminação, mais essa contaminação. E isso, meu irmão, minha irmã, é comigo e com você, daqui para frente.